Acorda, meu Recife! Bom dia, sexto ano! Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, professor Armando Pérez, para mais uma aula de Geografia e Sustentabilidade nessa sexta-feira com esse sexto ano maravilhoso, dando bom dia também aos queridos e queridas professores e professoras, nossos companheiros nessa caminhada, nesse processo. Não é isso? Eu estou aqui, né, com o meu amigo e companheiro, o professor Gilson Soares. Dá o teu bom dia. Eita, pessoal, bom dia, bom dia. Vocês são maravilhosos, perfeitos, lindos. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês sobre geografia e sustentabilidade. O rapaz, ó, do rostinho lindo, a sexta-feira, vem chegando aí o final de semana, hein? Só vitória. Tem gente que diz que isso aqui é o melhor dia da semana, professor. Enfim, Eu acho. Eu prefiro a segunda, porque a segunda a gente já vai no... Mas vamos embora. Show de bola, professor. Vamos embora, dar bom dia aí pro querido e pra querida Billy de Lila. Everton está aqui com a gente também fazendo, né, a transposição para as libras. E vamos lembrar mais uma vez daquele aplicativozinho, daquele QR Code, né, que vai aparecer aqui na sua tela. Olha aí. Vamos embora para a aula. Qual é o tema? Conflitos pelo uso da água e as mudanças na paisagem. Então, olha aí, ó. Águas que movem moinho. Eu não consigo não pensar nessa música, professor. Terra, planeta, água. Né? Águas que movem moinhos. Nananana, tá isso aí, né? Então, pessoal, vê, a gente vem estudando, né? A gente vem estudando conflitos pelo uso dos recursos naturais aqui no nosso país, né? E todos esses conflitos, né, toda a produção, né, econômica, que seja industrial ou seja natural, precisa de água. Então, além dos conflitos pela terra, a gente tem também conflitos pelo uso da água. Porque, como vocês sabem muito bem, a água é um bem, eu não gosto de usar a palavra recurso, porque recurso tem um viés econômico, né? É um elemento, né, um bem que aqui no Brasil é abundante, porém no mundo já está se tornando escasso, né? Aqui em algumas áreas aqui do Brasil a gente vai ver, nem é tão abundante assim. Vocês sabem o que são bacias hidrográficas? As bacias hidrográficas são grandes superfícies de drenagem, né? Grandes territórios de drenagem que vão convergir para um só fluxo, né? Que aí vai ser o rio principal, que normalmente é o rio que dá nome à bacia hidrográfica. Esse mapinha que a gente tem aqui na tela, um belo mapa, por sinal, é o mapa das bacias hidrográficas do Brasil, né? Destacando aqui, ó, vocês já ouviram falar, na margem do São Francisco. Hoje vai ser só, toda coisa vai lembrar uma música aqui. Eu me emociono, na margem do São Francisco nasceu a cidade, né? Aqui, ó, bacia hidrográfica do Rio São Francisco, que margeia aqui o estado de Pernambuco, faz fronteira aí com Alagoas, né? Com o Piauí, com a Bahia também ali em Paulo Afonso, né? Outras bacias aqui, por exemplo, o rio Capibaribe e Beberibe estão dentro dessas bacias do Nordeste Oriental, tá? Bom, então essas são as bacias hidrográficas, a amazônica, né? A grande bacia hidrográfica, a bacia do Paraná também muito importante. Vamos seguir, ó, preste atenção aqui em alguns dados que eu trouxe para vocês sobre a rede e a disponibilidade hídrica no Brasil. Bom, como eu falei para vocês, o Brasil é um país de abundância hídrica, né? A média daqui do Brasil é de 40 mil metros cúbicos de água por habitante. Se fosse dividir a água do Brasil por ano, né? Porque a água é um recurso renovável, tá? Daria, em média, 40 mil metros cúbicos de água por habitante por ano. Isso é muito, pessoal. Isso coloca o Brasil, né, em um dos países em que tem a maior disponibilidade hídrica do mundo, né? Porque isso tem a ver também com a quantidade de população, né? Não é só a água disponível. Então, se a população do Brasil começa a crescer de forma descontrolada, a gente vai ter uma diminuição dessa oferta de água. Porém, essa água é igualmente dividida no Brasil? Não, né? A gente já viu aqui, existem diferentes biomas no Brasil. Um desses biomas é, por exemplo, a Caatinga nordestina, tá? Que é um bioma que se caracteriza por ser semiárido, né? Semiárido
vem ali também das características hidrológicas, de chuva, né? Hoje aí o tempo amanheceu, né, chuvoso, né? Espero que ninguém se atrase, que esteja todo mundo aí. E se atrasar, assiste a aula, se perder, assiste a reprise, passa 2 horas da tarde. Aqui não tem desculpa, pessoal. Então no Nordeste, a gente já vai ter uma disponibilidade menor de 500, professor, metros cúbicos por habitante por ano. É uma discrepância muito grande, né? Muito grande, realmente. Vê só para finalizar esse slide, né? A maior parte, né, quase todos os rios, as bacias hidrográficas são geradas, né, pela origem, na verdade, pluvial, né, que é a chuva, né? Então todas as bacias hidrográficas brasileiras são originadas assim, menos, né, a do rio Solimões. Alguém sabe aí qual é o rio que se forma a partir do rio Solimões? Vai se encontrar lá com o Rio Negro. Tem o famoso Encontro das Águas, né? O famoso lugar lá em Manaus, que é o Encontro das Águas, que é quando o Rio Negro e o Rio Solimões se encontram para formar o Rio Amazonas, pessoal. E aí, veja só, o Rio Solimões, ele nasce fora do Brasil. Ele vai nascer no Peru, né, na região da Cordilheira dos Andes, a partir, veja só, da água, do degelo, né, das montanhas lá dos Andes. Então, vamos ver aqui um detalhezinho, né, já sobre os conflitos, né? O principal motivo dos conflitos está relacionado à produção. No caso, a produção de commodities, né, que vão ser bens aí, ó, eu listei aí os principais commodities exportados, né, produzidos para fora do Brasil, tá? E os usos tradicionais. Os usos tradicionais, não necessariamente a gente está falando diretamente de agroecologia, mas, dado a origem dos conflitos, vai estar relacionado, por exemplo, a algumas terras indígenas, a quilombolas, a agricultura familiar, né? Então, esse conflito, ele vai acontecer, na maioria das vezes, no campo, tá? Mas não só no campo, beleza? Então, existem diferentes origens desses conflitos que a gente vai ver daqui a pouco nos gráficos legais que eu trouxe para vocês. Então, ó, só destacando aí os produtos que usam muita água e que são mandados para fora. A gente tem o minério de ferro, a soja, o café, celulose, milho, carne bovina e carne de frango. Para vocês terem ideia, meus alunos, a gente vai tocar nesse ponto ainda, né, com mais detalhes, sobre a água virtual. Professor, o que é a água virtual? Diga para os alunos aí. Olha só, hein, minha gente. As pessoas, muitas vezes, professor, eles pensam assim, né? Caramba, professor, tem até o Sabino que estava até comentando aqui. Como é que não acontece? Porque nossa região ela é tão seca, clima semiárido, e aqui tão próximo de nós, a gente tem uma área bem abundante. Aí a gente tem a questão da floresta amazônica, porque, ó, olha, Sabino, o que é que acontece com a floresta? Ó, como ela tem folhas largas, ó, Sabino, ó, vai transpirando muitas águas para o quê? Ó, a atmosfera. E aí, junto com a água que também evaporou, Sabino, ó, se junta e aí forma aquilo ali, ó, que a gente chama aquela região bem úmida, né? Na formação das nuvens no ciclo das águas. Mas aí, professor, o que é que vai ser as águas virtuais? O que será que vai ser as águas virtuais? Além dessa daí, porque veja, não é só o que está ali, isso aí a gente não vê, né? Virtual é justamente que está embutido. Então, por exemplo, aqui, como o professor Gilson falou, a gente tem muita evaporação, só que não chove aqui, né? Então vai chover em outra região, tá? E, por exemplo, para você produzir 1 quilo de carne bovina, você usa, né, 18 mil litros d'água. 18, eu vou até falar devagar para o rapaz aí acompanhar. Para você usar, para você comer, quando comprou 1 quilo de carne por sei lá quantos reais, você está consumindo ali também, indiretamente, 18 mil litros d'água. Por quê? Por causa de toda a água que é consumida para produzir, por exemplo, a ração do animal, que ele usa para beber, né? Então, no próprio processo ali, depois do abate, enfim, toda a água que é usada, né, é chamada de água virtual. Então, quando o Brasil exporta soja, exporta óleo, exporta a carne, ele também está exportando a água,
do nosso país, né? Então, veja, quando a questão da água, ela é subjetiva nesse sentido, né? Porque a gente usa água para tudo, né, professor? Vamos embora. Ó, a Comissão Pastoral da Terra, né, é uma organização que é da Igreja Católica, né, que há muito tempo, há mais de 50 anos, lida com conflitos aqui no Brasil, né? A questão da reforma agrária, né, os conflitos no campo. Então, a Pastoral da Terra, ela tem dados, né, que são de muito tempo. Então, ela diz que 60% dos conflitos pela água foram protagonizados por mineradoras. 33 conflitos. 17% aconteceram no contexto das hidrelétricas. Outros 26 conflitos, 13% no caso, são áreas dominadas por fazendeiros. Isso no ano de 2017. Aí, ó, aqueles dados que eu trouxe para vocês. Preste atenção aí comigo. Ó, essas áreas onde estão em vermelho são as áreas onde há mais conflito pela água, né? Então você vai ter Bahia, vai ter Sergipe, vai ter Minas Gerais, vai ter lá em cima o Pará, não é isso? Roraima. Então veja só, esses territórios, esses estados, né, vão ser estados onde há a maior porcentagem de conflitos. E aí vamos adiantar aqui, ó, as famílias envolvidas, que é um dado que a gente não consegue compreender, né? Então, nesses conflitos, né, muitas vezes vão ter, ó, no Pará, por exemplo, envolvidas em conflito da água, né, em relação ao uso da água, nós vamos ter 50 mil. O mínimo é 50 mil, tá? Entre 50, porque tá meio apagadinho aqui, entre 50 e mais de 120 mil famílias. Não são pessoas, são famílias, tá, pessoal? Então, veja só, é muita gente que vive num contexto de violência mesmo, né? Pela falta de um bem que é tão fundamental, que é a água, né? Tem mais um gráfico aqui, joga aí na tela. O gráfico ele vai falar o seguinte: quais são as causas desse conflito? Então aí, em laranjado, com 19%, você vai ter apropriação particular, né? Alguém que vai ali, pega um rio que todo mundo usa e manda passar uma cerca e bota os cabas com uns pedaços de ferro na mão, né? 52%, né? Que é para uso e preservação, né? Ou seja, vamos destinar para todo mundo, ou então guardar aquela água, né, para o futuro. E 29%, né, para barragens e açudes. E os agentes causadores. Isso aqui é que mostra o quadro social, professor. Que é o seguinte: 33%, ou seja, a maior parte dos conflitos são causados por empresas transnacionais, ou seja, empresas estrangeiras que vêm aqui usar a água do Brasil, né, para provavelmente mandar os seus produtos para fora, né, que foi isso que eu falei da água virtual. 25% são de mineradoras, que não necessariamente são nacionais, vale a pena salientar. Essas mineradoras podem ser também estrangeiras, né? 18% hidrelétricas, né? E por aí vai, tem fazendas pelo Estado, né? Também por empresa nacional. Então veja aí os causadores desse conflito. Então qual é a reflexão que fica, meus queridos? A reflexão que fica é a seguinte, né? Esse bem tão importante, né, que a gente tem tanta abundância, ele muitas vezes, né, vai ser motivo de conflito. E a gente vai abordar mais isso na nossa próxima aula. Agora a gente vai fazer aquela transição aqui, ó, aquela transformação. Opa! Passar para a geografia. Vamos embora. Quem corre a bola, Billy Paul? Do outro lado do rio tem uma cidade que na minha mocidade eu visitava. Chega a arrepiar. Vamos embora, pessoal. Vamos trabalhar aqui agora a geografia. Emocionante, viu? Juazeiro. Eita, Juazeiro. Saudades. Ô, rapaz. Mas agora vamos trabalhar o quê? A questão das mudanças nas paisagens, na natureza, como é que elas vão ocorrer. Aí, a conexão. Mas assim, elas vão tanto ocorrer de uma forma natural e também proporcionado o quê? Pela ação humana, que a gente vai chamar de ações antrópicas. Aí, Billy Paul, se eu jogar a imagem na tela aí para os meninos dar uma olhada, ó. Olha aí, ó. Quando tá conectado, Sabino, tu tá assistindo aí, ó, tá vendo tu? Aqui está uma representação, as imagens aí estão mostrando, né, as imagens de satélites, do que sobrou, né, o resultado de um vulcão que entrou em erupção lá na Indonésia
no ano de 2018. Essa imagenzinha aqui, que está justamente com essa legenda, foi no dia 17 de dezembro de 2018. Ele já estava ali começando a se agitar, todo aquele processo interno na Terra, até ocorrer o processo de erupção. Aí a outra imagem que está ali ao lado já é quando 31 de dezembro de 2018. Então reparem aí a alteração que ocorreu nessa paisagem. Olha só, hein, professor? Olha como ali, ó, abriu-se uma fenda, uma cratera. Tá vendo lá, professor? Provavelmente vai virar um atol. Né? Tá ligado? Aquele atolzinho coralígeno. Então, ou seja, não foi uma ação que partiu do homem, foi um agente que a gente chama de interno, que já já vocês vão ver o que são esses agentes internos, moldando o relevo. Quer outro exemplo? Aconteceu aqui no ano passado. Agora já vai ser um agente externo moldando o relevo. Olha só, professor, Minas Gerais, hein? Eu disse ano passado, pode ter sido até esse ano mesmo, não foi? Eu acho que foi. Enfim, lá na cidade de, será que eu consigo pronunciar a cidadezinha? Capitólio, em Minas Gerais. Lá na questão dos, que eu acho que vocês viram a reportagem, passou a matéria, né? Aquele trágico acidente que ocorreu com umas lanchas que estavam visitando aí essa região do Quênia. Mas aí você vê, ó, que essa imagem aqui, ela é anterior àquele incidente. E já reparem ali, ó, que aquele braço que se soltou, ó, já tinha uma pequena fenda ali, ó, tá vendo só? Já estava começando a se soltar ali, ó. E aí esse processo é através do que a gente chama de erosão. O desgaste do solo, e aí esse processo erosivo pode ser tanto da água, do vento, que vai desgastando essas formações de relevo e vão ali, ó, moldando aquele espaço de uma forma natural. Beleza, pessoal? Então, dentro disso, vão aparecer aqui algumas imagens aleatórias, já já a gente conversa sobre elas, mas vamos falar primeiro sobre o que, ó? Os agentes internos e externos. Os internos, que a gente também vai chamar de endógenos, são aqueles que surgem ou agem dentro da Terra. Ou seja, abaixo da nossa superfície. Não tem nada de litosfera aqui, viu? Mas aí, ó, quais são esses agentes, ó? Terremotos, vulcanismo, tectonismo, assim transformando o relevo. Vocês viram lá, né? Como a paisagem ela foi transformada através da erupção do vulcão lá na Indonésia. Então, todo aquele movimento do tectônica de placas, né? Quando a gente tem o terremoto, tem aquela falha bem conhecida. Se você pesquisar aí, falha de Santo André, nos Estados Unidos, você vai ver que é uma estrutura bem falhosa. É o relevo se moldando através dos agentes internos de uma forma espontânea, natural. Já embaixo, ó, os agentes externos, que também vai receber o nome de exógenos. Então, quando você pegar a sua provinha e ver o nomezinho lá, endógenos, você já sabe que é interno. Quando vê exógenos, você já sabe que é externos. São aqueles, ó, que agem acima da superfície, né? Acima do relevo, ou seja, são aqueles que vão esculpir as formas do relevo, através do que? Ó? Ações dos ventos, das águas. Aí vem o intemperismo, né? Que ele vai se dividir em três: químico, físico e biológico. E aí assim, a partir desses processos, indo alterando as paisagens e alterando a natureza. Mas aí, como a natureza tem todo esse processo, né, de moldar, de se moldar naturalmente. Eita, sexta-feira hoje tá bronca, viu? Mas o homem também, antes de falar do homem, das ações do homem, olha aqui também como as paisagens podem mudar, a depender da estação do ano. Ó. Olha, quando a gente observa a imagem, por exemplo, no inverno, aquela questão mais fria, as árvores sem tantas folhas, né? Aquela coisa bem mais, uma paisagem bem mais seca, né? Como também a gente já vai mudando, aí passa para a primavera, aí já vem já o que? As
flores, um negócio bem mais bonito, né? Uma coisa, não que a outra paisagem não seja bonita, também ela é linda, maravilhosa, né? As folhas de outono, né? Eita, aquela coisa bem amarelada, enfim. A gente nota através das mudanças, né, da estação do ano, como também as paisagens elas vão se modificando de acordo ali com o ambiente em que ela vai estar se inserindo, as variações de tempo, do clima, e ela vai se moldando naturalmente. Mas aí, além dela se moldar naturalmente, agora sim, hein? Vem também a ação do homem mudando essa paisagem. Através do quê? Do trabalho, se apropriando, né, de técnicas que vai ali alterar a natureza com as construções e mudando também a natureza. Então, ó, se você pega aqui, ó, agora se a gente falar daquelas imagens, Belipão, quando a gente trata das paisagens, né, a gente vai ter ela de uma forma natural, vamos ter ela de uma forma, enfim, como você vê aqui, a primeira imagem é a natureza, aí no meio tem uma pontezinha, ponte de ferro aqui no centro do Recife, hein? Olha só, hein? Que já vai ser já uma paisagem mais artificial, tá tirada daquela camada. Aqui já é uma questão de facilitar o acesso às pessoas, né, na mobilidade, né, o homem criando confortos, né, mas quando a gente também tem a substituição, né, da camada permeável pela camada impermeável, né, tira ali aquele camada natural da terra e passa o asfalto. Eita, vai causar o que? A retenção ainda mais de calor, é o homem deixando aquela paisagem bem mais artificial. Quando a gente vê ali o Alto da Sé, a igreja, eita lá, a paisagem também cultural, mudada pelo homem, né? Essas paisagens vão se alterando ao longo dos anos e ali tem a questão sentimental, né? Eita, ou seja, não precisa nem de uma imagem, né? Através da audição, pela canção, você já vai saber que vai estar onde? Em um casório, né? Uma questão mais sentimental entre as pessoas, entre os casais. Por isso que a paisagem, além de trabalhar o campo de visão, a gente também vai trabalhar os demais sentidos, a audição, o olfato, para perceber o local onde nós estamos. Bateu nervoso agora, professor. E tudo isso vai estar incluso no espaço geográfico. Beleza, pessoal? Fica ligado aí nesse sistema, hein? Aí a questão do trabalho, né? Aí a questão do trabalho. Muita gente, né? Só sintoniza, né? Conecta o trabalho, a questão aqui, ó, do esforço físico, né? Que nem um rapaz ali, Blipo. Joga na tela, olha o rapaz ali, ó, quebrando a parede, na obra. Mas isso aí, claro que é uma forma de trabalho, como existem várias outras formas de trabalho, mas você também exercitando a mente vai estar exercendo um trabalho. Quando você faz aí, por exemplo, você está em casa aí o professor Armando manda você fazer uma pesquisa. Tudo que você está pesquisando, martelando ideias na cabeça, professor Armando, ele também vai estar trabalhando, não é? Exatamente, pessoal. Então, veja só, o trabalho, né, ele tem uma dimensão que ela é dentro da dimensão humana única, né, que é a capacidade de você nem ter feito o negócio ainda, mas já imaginar esse negócio. Então, existe o trabalho intelectual também, né? Existe o trabalho em que as pessoas, por exemplo, a gente aqui, né, os professores, a gente está exercendo o nosso trabalho através do nosso intelecto, não é? E isso é uma dimensão que ela é eminentemente humana, né? Tem a ver com a cultura, né? Tem a ver com a capacidade chamada teleológica, né? A capacidade da gente imaginar uma coisa antes dela estar pronta, né? Aí você pergunta, tem os animais, né? Os animais, por exemplo, quando a abelha constrói a colmeia, professor, ela já está imaginando como a colmeia vai ficar? Não, né? Ela faz, o trabalho dela é instintivo, é diferente do arquiteto, né? Quando imagina uma casa ficando pronta, não é isso? Pois então, é, isso justamente. Também é trabalho. Isso, também tem aquelas casas. Eita, aqueles formigueiros são lindos, viu, professor? É um trabalho que elas executam ali, fica uma coisa maravilhosa. Se sustenta, viu? Vai devagarzinho, fica uma coisa bem
estruturada. Aí a apropriação, quando aquele seu coleguinha pede lá uma caneta, um lápis para você e não devolve mais, bicho, se apropriou, tornou-se dele. Então o homem, quando ele se apropria do espaço geográfico e também vai estar alterando a natureza, alterando as paisagens. Ali você vê a barragem, né? Eita, laia! Quando o homem se apropria de um espaço, acaba desmatando uma grande área, né? Alagando toda aquela região, fazendo ali o quê? Uma apropriação daquele espaço, visando aí muitas vezes a questão apenas gerando conflitos econômica, também, gerando conflitos. as hidrelétricas aí também, né? Olha aí, ó, a natureza. Eita lá, espaço bonito, final de tarde, pôr do sol, é lindo, viu? Rapaz, eu vi o pôr do sol, professor, lá em Jericoacoara, no Ceará. Que coisa maravilhosa, viu? Saudade de Jeri. Saudade de Jeri. Aí do outro lado vem o quê? As construções, os prédios, as pontes, onde o homem vai aí moldando, né? A depender da sua necessidade, sem ligar para questões sustentáveis, né? Passando por cima da natureza, Mata Atlântica, você já sabe que está bastante afetada, né? Os biomas em gerais, né? Não vamos aqui limitar apenas um, não, né? Cada cá com as suas peculiaridades. Cerrado lá, professor, aquela questão das fronteiras agrícolas, chegando também na floresta amazônica, gera muito conflito. Exatamente, né? Tem uma região aí que a gente vai falar dela também, que é a região do Matopiba, né? Que é aquela fronteira aí, ó. Gilson já leu meu pensamento. Você vai ver o mapa que ele vai trazer aí daqui a pouco. Vai ter aí, ó, essa partezinha. Explica aí, professor, no mapa aí, onde é a região do Matopiba. Rapaz. Tocantins, é porque tem... Maranhão. Isso. A própria palavra já vai dizendo, né? Pega um pedacinho, no iníciozinho de cada palavrinha, né? Maranhão. Tocantins. Piauí. Eita, Piauí. Matopi, beada aqui. Aê, minha Bahia, minha porreta. Inserida aqui na nossa queridíssima região nordestina, fica aguardando aí. A gente vai trabalhar essa questão aqui nas nossas aulas, o tempo já está apertando, o Bilipo já está fazendo sinal ali. Mas aqui, ó, território, ó. Esse território, aquela questão de posse, né? De poder, aquela área que é delimitada por fronteiras, né? Nada. Toda aquela questão. Porque eu tinha trabalhado palavras. Essa questão bem mais ampla do que a questão. Minha gente, a gente precisa bem mais peculiar, uma questão bem mais simples, naquele seu terrenozinho que você faz o cercado. Enfim, mas vamos embora dialogando aqui na nossa área, a questão animal, né? Quando um cachorrinho toma posse lá, quando o cachorro toma posse lá de um objeto para você tomar uma coisa difícil. E vamos junto, questões aqui tá aleatórias hoje. E como é que isso tudo aconteceu? Como é que os seres humanos foram lá mudando os ambientes, né? Começa bem lá atrás, a questão bem mais retrógrada, né? Eita! Menino, esse desenho é top, hein? Vamos lá, Bilipo. Agora não obedece para a mulher, não. Começa bem lá atrás a questão, quando o homem começa a se apropriar de técnicas para facilitar a sua vida, né? Aquela questão da caça, da pesca, depois ele transita, né? Para uma coisa bem mais para a agricultura, né? Quando a gente já vai chamar ali daquele período neolítico, né? Na questão do fogo, o homem já começa ali lá de trás a interagir nesse espaço geográfico. Claro que lá, uma questão que não impactou tanto assim, quando ele começa a questão da agricultura, aí sim já começa a deixar bem mais evidências, né, na natureza, nas paisagens. E aqui, para chegar no finalzinho de nossa aula, aqui, ó, os avanços, ó. Olha aí os avanços, ó, como a coisa avançou, passando por todo aquele processo das revoluções industriais, desde a máquina a vapor, né, e evoluiu bastante. Nós temos hoje... Tem até aquele trem, professor, que é o chamado trem-bala, né? Menino, uma coisa assim... O trem, ele pega tanta velocidade que ele nem encosta na linha férrea. É imã. É um imã, né? Tudo na imã. Menina, é um avanço, são coisas assim maravilhosas, como o homem se modernizou. E para finalizar, vai fazer o quê? Vai fazer um resumozinho da nossa aula de hoje, para dialogar aí com seu professor, com seus coleguinhas. Eita, professor, não deu tempo de anotar. Tem a reprise hoje à tarde, a partir das 2 horas, aqui nesse mesmo canal, você revê nossas aulas. Tem um canal do YouTube lá com os vídeos disponíveis para você assistir novamente a aula,
reassiste lá, anota tudo direitinho, faz um textozinho básico, dialoga com o seu professor e o professor Armando ele já vai se despedindo. Última música de água, professor Gilson. Vá, diga. Piranha é um peixe voraz do Rio São Francisco. Não, não, perdão. Amazonas, nosso grande rio. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tamo junto, sexto ano. Forte abraço, ó. Até semana que vem, viu?